Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje venho aqui trazer-vos mais um estudo. Espero que seja uma bênção para todos vocês. Vamos outra vez falar sobre o assunto da Trindade. É um assunto que é muito importante nos dias de hoje. Na realidade sempre foi, porque trata de saber quem é Deus. Na realidade, esse é o assunto mais importante de qualquer crente, é saber quem é que nós estamos a adorar. E eu acredito que este assunto não vai de forma alguma sair da boca das pessoas nos próximos tempos, nem até que Jesus venha. Eu acredito que é um assunto que vai ficar na boca das pessoas, porque se formos ver o que é que Apocalipse 14:6 diz, que é a primeira mensagem angélica, nós vemos claramente que essa é a mensagem que Deus quer que seja propagada por todo o mundo nestes dias. É realmente a primeira mensagem angélica, pois diz adorai àquele que fez os céus e a terra. De facto, nem diz para adorar àqueles que fizeram. Então, é para adorar este Deus, é o chamado a adorar este Deus, o Deus verdadeiro, e isso é muito importante, obviamente, é porque as pessoas no fim dos tempos, elas estão a adorar um Deus falso. Então esta primeira mensagem angélica serve para chamar as pessoas a adorar ao Deus verdadeiro. E a minha posição é bem clara, o Deus verdadeiro é o Pai. Esse Deus único, verdadeiro, a fonte de tudo, tem um Filho, que é Jesus Cristo. E, obviamente Deus tem o Espírito, é o próprio Espírito do Pai. Como eu tenho o Espírito e você tem o Espírito, todos nós temos Espírito. Este vídeo vai ser em relação a... É mais ou menos um debate indireto, pois eu já fiz um desafio a algumas pessoas, teólogos, pastores e a pessoas que estão do outro lado, que defendem que Deus é uma trindade, e é interessante que as pessoas não querem debater acerca do assunto, o que eu acho que é bastante demonstrativo do que é que se passa. As pessoas realmente têm medo porque o debate seria feito somente com a palavra sagrada. É óbvio que aí é a base de todo o fundamento cristão, de qualquer cristão verdadeiro deve-se basear primeiramente, e eu diria somente, seria a palavra sagrada como base e regra de todas as crenças, de todas as doutrinas. Obviamente existe pessoas que escreveram coisas que são bastante interessantes, e eu até acredito que existe uma pessoa que foi influenciada particularmente pelo Espírito de Deus, que é Ellen G. White. Eu acredito que os escritos delas são inspirados, mas eu nunca poria os escritos de ninguém acima da Bíblia. Se alguma coisa parece contraditória com o que está na Bíblia, eu vou ficar com a Bíblia somente. Mas este desafio foi feito a estes homens para debater comigo. A minha posição é anti-trinitária e eu acredito que pela Bíblia é impossível nós realmente mostrarmos que existe um Deus que é uma união de três pessoas ou três seres. É impossível. E este desafio foi feito às pessoas, mas as pessoas não querem tocar neste assunto, porque elas bem sabem que, no fundo, seriam ridicularizadas, porque somente na Bíblia é impossível nós lermos e encontrarmos este Deus triuno ali. Então, o oposto é verdade. Nós encontramos este ser que se senta no trono, um ser supremo, uma pessoa, que é o Pai, que é Deus, e esse ser tem um espírito, fica tão claro na Bíblia, e ele tem um filho, o qual é o filho dele, é divino, Jesus Cristo, o qual saiu dele, literalmente, é o Filho literal de Deus, e é isso que nós vemos, estas duas pessoas divinas, e não vemos este outro ser à parte, um Deus por ele próprio, que é o Deus Espírito Santo, que é a parte do Pai e do Filho. Isso nós não vemos. Então eu reuni aqui uns vídeos, editei uns vídeos de alguns pastores e teólogos, mesmo tem um teólogo católico também, onde eles defendem a posição deles, já que cara a cara as pessoas não querem debater comigo. Então eu fiz este debate virtual, onde eles mostram o que eles acreditam, e eu vou mostrar o que eu acredito para que as pessoas, você, possa ver a verdade.
o que é que a palavra de Deus diz. E nós temos que ter racional, temos que ser lógicos, temos que ter bom senso e ver as coisas um pouco aqui, um pouco ali, o que é que a palavra diz. E não distorcendo, tirando fora do contexto, um pouco ali, um pouco aqui, para nós demonstrarmos algo que não existe na Bíblia, que é, neste caso, o Deus Trino, uma união de 3 pessoas ou 3 seres. Então eu reuni aqui um pequeno vídeo para que vocês vejam o que é que eles dizem que é este Deus Trino, pelas palavras deles. Vejam. Biblicamente, a Trindade representa uma unidade de 3 pessoas coeternas, existentes nas pessoas de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos os 3 são dignos de culto e de adoração por todos os seres criados. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas e não 3 deuses. Esse Deus Trino é imortal, sabe de tudo, tem poder sobre tudo e está presente em todos os lugares. A Bíblia é clara em dizer que existe apenas um Deus verdadeiro. A Trindade bíblica ensina a existência de 3 pessoas distintas, mas com uma essência. Bom, a Trindade também, ela não representa uma multiplicidade de deuses. É uma divindade composta por 3 pessoas. Isso ficou claro para você? É uma unidade composta. É claro que todas as ilustrações que imaginarmos para definir a Trindade, todas elas serão parciais, incompletas e fragmentadas, mas pelo menos nos ajuda a tentar entender um pouco aquilo que foi revelado a respeito dessa relação tão linda e tão bonita de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 261, diz: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da vida cristã. Só Deus nos pode dar a conhecer, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelam tanto no Antigo Testamento, no Evangelho, em todo o Novo Testamento nós encontramos referências, revelação, Deus que mostra quem Ele é. E assim nós professamos a fé na Trindade Santa. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 253, está escrito: a Trindade é una, não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. Crer na Santíssima Trindade é o fundamento do ser cristão. Se eu não professo a fé na Santíssima Trindade, eu não posso receber o nome de católico, o nome de cristão. É o dogma fundamental da fé. Nós cremos em um só Deus. Há um só Deus. Um só Deus. Em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas e não 3 deuses. São separadas, pessoas distintas com vontade, liberdade, ação, são distintas uma da outra, como as 3 velas aqui são distintas. Agora, se a gente une as velas, forma uma única chama. Assim é Deus, 3 pessoas, uma família divina em um único Deus de poder. Deus é um. Então nós vemos o que eles defendem. Eles dizem claramente que existe um só Deus e este Deus é realmente uma união de 3 pessoas. Existe outra forma de trindade que chama-se triteísmo, o qual diz que são 3 seres. Então nós vemos que eles, quando explicam, eles querem ir pelo caminho de dizer que é um só Deus, uma substância, um ser, mas 3 pessoas. Mas quando explicam, na prática, torna-se triteísmo. Eles quando explicam, torna-se estes 3 seres. Eles próprios dizem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E são 3 deuses. É politeísmo e é 3 seres. Mas vamos aqui ver de onde veio
a fonte disto tudo, deste erro satânico, como quase todos os erros satânicos que existem na cristiandade, nós vemos que veio da Igreja Romana Católica, que é a Babilónia, a mãe das prostitutas. E nós vemos o credo Atanásio que diz: a fé católica consiste em adorar um só Deus em três pessoas e três pessoas em um só Deus, sem confundir as pessoas nem separar a substância. Quando eles dizem aqui nem separar a substância, isto eles querem dizer que existe esta única substância, este único ser, mas por outro lado este único ser, esta única substância tem três pessoas, são três pessoas. Tem a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então eles aqui, a Trindade Ortodoxa, ela quer dizer que é uma única substância em três pessoas, não três substâncias em três seres. Esta é a diferença do triteísmo. Então, continuando, diz: porque uma só é a pessoa do Pai, outra a pessoa do Filho, outra a do Espírito Santo. E nesta Trindade não há nem mais antigo, nem menos antigo, nem maior, nem menor. Mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Aqui está o verdadeiro problema, não só porque não existem três pessoas, na realidade existem só duas pessoas divinas, é o Pai e o Filho, mas eles dizem que existem três e depois metem estas três pessoas equiparadas em tudo. Eles próprios dizem que não há menor nem há maior e que elas são coeternas, fazendo assim impossível o relacionamento verdadeiro, literal, entre pai e filho. Pois todos nós sabemos que um pai é primeiro e o filho vem a seguir, e o qual precede do pai. Então isto aqui destrói o relacionamento pai e filho, o que é gravíssimo, o que destrói, obviamente, o plano da redenção, que é necessário, extremamente necessário, que Jesus seja um filho literal, pois se Jesus fosse um Deus por ele mesmo, sendo totalmente Deus, na forma de não ter lhe sido dado a vida, como a Bíblia diz que a vida foi dada a Jesus, como diz em João 5,26, por exemplo, pelo Pai que lhe deu vida, Jesus nunca poderia ter morrido. Ele morreu literalmente. O Deus Filho, que a Trindade apoia, esse Deus não pode ter morrido literalmente. Isto é só um dos pontos que impossibilita, na verdade, o plano da redenção. E se Jesus não morreu, a nossa fé não nos vale de nada. Mas o ponto mais importante aqui é que não há nenhum maior nem menor e que eles são coeternos. Existe, obviamente, nós vimos que a maior parte dos homens que ainda há bocado tentaram mostrar a Trindade são pastores adventistas. E eu gosto de realmente mostrar sempre o lado adventista, pois eu venho desse meio e eu sei que as pessoas estão a ser enganadas terrivelmente por estes homens da liderança. Elas próprias nem sabem que a irmã White e todos os pioneiros eram anti-Trindade. Este movimento era todo anti-Trindade. E Satanás, obviamente, infiltrou-se e conseguiu mudar o rumo da denominação, da organização em si. Mas a Igreja Adventista, eles dizem que a sua Trindade é diferente da Trindade da Igreja Católica. O que é uma mentira, na verdade, pois ambas negam o relacionamento de pai e filho. Nós vemos aqui na segunda crença das 28 crenças adventistas, que diz: há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternas. Então o que é que nós vemos aqui? Exatamente o mesmo. Com palavras não tão longo como o credo Atanásio, não tão explicativo, mas é exatamente a mesma coisa. Quando fica reduzido a poucas palavras, mas é exatamente a mesma coisa, que há um só Deus, uma união de três pessoas coeternas. Isto, na realidade, nega o relacionamento pai e filho, o que é satânico e muito perigoso, o que nos rouba a presença de Deus, o Pai, em nós e do seu Filho, porque neste caso essa terceira pessoa que existe é ela que está connosco e não é Jesus e não é o Pai. Então isso realmente é satânico. Agostinho queria entender um pouco essa questão a respeito da Trindade, como podem três deuses serem um em três, como se relaciona com isso. Ele passou boa parte da sua vida tentando compreender isso, a Trindade. E um dia dizem
que ele estava caminhando por uma praia e ele viu um menininho. E nós lembramos a história daquele menino, aquele sonho que ele teve. E ele fazia esse movimento várias vezes. E Agostinho ali pensando na Trindade, pensando em Deus, tentando entender, compreender as coisas. E o menino ia, pegava a água, voltava e colocava ali no buraquinho. Então Agostinho se aproximou do menino e disse assim: filho, que brincadeira é essa? Você pega a água e coloca no buraquinho, é só isso? De alguma maneira aquilo incomodou Agostinho e o menino falou assim: não, tio não está entendendo, é que eu vou lá, quero pegar toda a água daquele mar e colocar aqui nesse buraquinho. E Agostinho então entendeu de que a compreensão da Trindade era muito para a sua limitada compreensão a respeito das coisas. Estava na praia e viu um menino fazendo um buraquinho e tentando colocar a água do mar toda no buraquinho. Santo Agostinho diz àquele menino: é impossível você colocar toda a água do mar aqui nesse buraquinho. O menino olhou fixamente para Santo Agostinho e disse: impossível é você querer colocar Deus na tua pequena cabeça, no buraquinho da sua cabeça. Deus, o próprio Santo Agostinho vai dizer, Deus não é para ser compreendido. Veja que neste pequeno excerto que vimos destes dois teólogos a falarem, eles dizem que Deus, e eles dizem sempre isto: Deus é um mistério, Deus não pode ser compreendido. Mas a palavra de Deus, a palavra sagrada, ela diz-nos o contrário. Vamos ver aqui alguns textos que nos mostram que é muito importante, de fato é vital nós sabermos quem é Deus. Nós conhecermos quem é Deus. É vital para a nossa salvação. Vamos ver. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Veja, este texto aqui em Oséias, ele diz claramente que Deus tem uma contenda com os habitantes da terra. E depois diz, porquê? Porque é que tem uma contenda? Porque não há verdade, não há benignidade e não há conhecimento de Deus. As pessoas não têm conhecimento de Deus, de quem é o Deus verdadeiro. Nós sabemos que nestes tempos, e sempre houve, ainda há politeísmo e adoração a ídolos e tudo isso. As pessoas estavam a adorar a pedras, a pau, a todo o tipo de coisas, menos ao Deus verdadeiro. Elas não conheciam o Deus verdadeiro. Nos dias de hoje, nós vemos exatamente o mesmo. O Deus cristão foi transformado pela Igreja Romana Católica. Foi feito este ídolo de filosofia, filosófico, e é esse ídolo que é adorado. Não é o Deus verdadeiro. Então, é muito importante conhecermos a Deus, sabermos quem Deus é nos parâmetros dentro da palavra de Deus, naquilo que nos foi revelado. O que nos foi revelado é para nós e nossos filhos, o que não nos foi revelado pertence a Deus. Então, nós vemos aqui que o conhecimento de Deus é muito importante. Vamos ler outro verso. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Veja este verso que é ótimo aqui neste contexto. Aqui o Senhor está a dizer que é para nós não nos... quer dizer, para não nos gloriarmos, para não nos apoiarmos na sabedoria, na força, nas riquezas. E depois o Senhor diz assim, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Será que nós vamos uma vez entender totalmente quem é Deus e conhecer todas as profundezas de Deus? Não. Não, é óbvio que não. Nunca poderemos conhecer Deus totalmente na sua profundidade. Mas o que nos foi mostrado na Bíblia, isso nós temos o dever de procurar e conhecer, e estudar e analisar e vermos quem é este Deus. Se é uma trindade, se é uma união de três pessoas, se é uma pessoa só que se senta no trono suprema, uma pessoa, o qual é o Pai de Jesus Cristo,
temos que ver todas estas coisas. E Deus, claramente, a Bíblia diz-nos que nós temos o dever de conhecer a Deus e entendê-lo. Então, quando alguém lhe diz que Deus é muito para o nosso entendimento e que nós não temos como conhecer e entender, é impossível e que é um mistério, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Vamos continuar. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Nós aqui conhecemos este verso, normalmente é usado, mas um pouco mais à frente, dois versos depois, vemos o contexto em que isto está a ser dito. E diz, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que holocaustos. Então Deus procura que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente. Isto não é algo que está na Bíblia, o que estes homens dizem, que Deus é impossível de conhecer e tudo o resto. Isto, de facto, é o oposto. E vamos ver aqui um verso muito importante que realmente nos diz o quanto vital é conhecer a Deus. Vamos ver. Diz, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vocês veem o que é a vida eterna? Isto é Jesus que está a falar. Se nós vamos acreditar em alguém, vamos acreditar no Filho de Deus, Jesus. Ele realmente é a pessoa com mais autoridade, mais capacitada para nos dizer quem é Deus. E ele aqui está-nos a dizer que a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti só. Ele estava a fazer esta oração ao Pai. Ele está a dizer que te conheçam a ti só, Pai, a ti só como por único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, que é óbvio, nós temos que conhecer Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que se entregou a si mesmo, sendo divino e morrendo por nós. Então, estas duas pessoas, aqui seria uma ótima chance, se Deus fosse um Deus triuno, como dizem os teólogos, para Jesus dizer, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, Pai, a mim e ao Deus Espírito Santo, para que possam ser salvos. Esta é a vida eterna. Mas não, Jesus não diz isso. Jesus diz, conheçam a ti só, Pai, por único Deus verdadeiro, e a mim. Então, fica bastante claro. Mas a doutrina da Babilónia, da Igreja Romana Católica e de todas as suas filhas, quer dizer, todo o mundo do cristianismo, eles contrariam o que a palavra de Deus diz. E eles sempre vão contrariar. Aqui nós vemos, aqui no Catequismo, no ponto 234, diz: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. A fonte de todos os outros mistérios. É o ensinamento mais fundamental e essencial. Eu concordo com o que eles dizem aqui, na parte onde eles dizem que é o ensinamento mais fundamental e essencial. É óbvio que é saber quem é Deus. Nós, para podermos começar num relacionamento sério com Deus, nós temos que saber quem Ele é. Depois, sim, as coisas começam a avançar, nós conhecendo a Deus. Não se pode ter amor e conhecer uma pessoa sem realmente saber quem essa pessoa é, saber as coisas básicas acerca dessa pessoa. Nesse caso seria de Deus. E então aqui está a dizer que é realmente o ensinamento fundamental e que é um mistério. Eles estão aqui a dizer, os católicos dizem claramente que é um mistério, pois eles não conseguem explicar este Deus, esta união de três pessoas, uma essência, uma substância, uma natureza, mas são três pessoas, até fazem um desenho com um ser com um corpo e depois três caras, que é realmente pagão e ridículo, mas será assim, mais ou menos, será uma substância só. Eles até dizem que não tem corpo, Deus não tem corpo, Deus é espírito, porque é difícil explicar três seres com três corpos, mas nós vemos que Jesus tem corpo e o Pai tem o corpo, e que o Espírito não tem corpo porque, obviamente, é um Espírito. Jesus deixou bem claro que o Espírito não tem corpo, nem tem ossos. Então, é isto. A Igreja Católica claramente diz que é um mistério. Nós vemos em Apocalipse 17, diz: e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas,
E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então vocês aqui estão a ver, nós sabemos, quem tem um mínimo de estudo na palavra sagrada, e quando nós vemos claramente um pouco aqui, um pouco ali, quem é que é o sistema do anticristo, quem é que é o homem do pecado, o filho da perdição, quem é que é o chifre pequeno em Daniel, aqui quem é que é esta mulher que se senta sobre esta besta, vemos que é a Igreja Romana Católica, esse sistema religioso apostatado. E ela é uma prostituta porque é uma mulher, a mulher representa o sistema religioso, mas é prostituta porque afastou-se, então é uma mulher prostituta que se afastou de Deus, afastou-se de Deus, não é? E vemos que é claro que a Bíblia dá vários códigos como púrpura, escarlate, os bispos e os cardeais, eles vestem-se púrpura e escarlate, e vemos que este sistema é o sistema mais rico, é a organização mais rica em todo o planeta, a organização com mais dinheiro em todo o planeta, de todas, que seja, ponha de lado a Apple, a Google, o Facebook, e são anões, são minúsculos ao pé deste sistema financeiro e religioso. A Igreja Católica é o sistema mais rico do mundo. E nós vemos aqui pelas pedras preciosas, as pérolas, o cálice de ouro representa o cálice na Eucaristia. Pronto. E vemos que ela é a mãe. Porquê? Porque ela deu à luz estas filhas. Todas as denominações cristãs fazem, de certa forma, parte desta Babilônia, desta mulher. E todos eles têm este mistério, que é o mistério é a Trindade, é este Deus triuno, que é a Santíssima Trindade, é um mistério. Eles dizem que é o mistério mais essencial. Nós vemos que é realmente aqui em Apocalipse diz que é isto aqui que prova que é a Igreja Católica e que ela tem filhas. As filhas são estas denominações cristãs, as quais a maior parte guardam o domingo, que não é o dia do Senhor, é o sábado, o dia do Senhor. E tem outras doutrinas, como a morte, que quer dizer, as pessoas quando morrem vão diretas ou para o inferno ou para o céu, e que existe um Deus, que é o Deus da Bíblia que eles dizem, que tortura as pessoas eternamente. Isso não existe, isto é um Deus pagão, é Satanás de fato, e é criado pela Igreja Católica, mas todas estas filhas desta mãe, desta prostituta, que é a Igreja Católica, todas elas ainda sustêm estas doutrinas, como o inferno, como o domingo, e obviamente nós estamos aqui a tocar hoje no assunto da Trindade. Todas elas apoiam-se neste Deus triuno. Existiu uma denominação que foi fundamentada no século XIX, no meio do século XIX, que era o movimento dos Adventistas do Sétimo Dia, os quais durante décadas, eles apoiavam um Deus só, verdadeiro, o Pai, o qual ele tinha um filho. Eles eram antitrinitários. Mas é óbvio que Satanás infiltrou-se e conseguiu mudar isso. Mas vemos aqui, por exemplo, no Centro de Pesquisas Ellen G. White, que eles dizem claramente, ali embaixo vemos, eles dizem, é um mistério. É realmente o mistério. É uma cópia, é uma das filhas da Babilônia, da Igreja Romana Católica, desta mulher, desta prostituta, é a denominação adventista. E não acredito que, por estar ali o nome de Ellen G. White, que Ellen G. White acreditava nesta Trindade. Ela não acreditava. Nós, quando pesquisamos os escritos dela, nós vemos claramente que os escritos dela são contra a Trindade. E todos os pioneiros, eles eram claramente antitrinitários. Por ver aqui, eles aqui a usar o nome de Ellen White, não se acredite que ela acreditava na Trindade. Era o oposto. Ela não acreditava na Trindade. Veja que eles dizem que Deus não pode ser conhecido, mas é interessante que os trinitários, eles são os que mais tentam explicar o Deus triuno, o qual eles dizem ser um mistério. Eles usam de filosofias humanas e absurdas, de fato, comparando o Deus triuno com as coisas criadas. Veja bem. Falando a respeito desse assunto da Trindade, eu conversei com os meus alunos e falei assim, olha, eu quero que vocês me deem exemplos possíveis da Trindade.
cada um veio com uma ideia mais interessante do que a outra. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre essas ilustrações que alunos do ensino médio me trouxeram naquele contexto. Eles falaram assim: professor, talvez a Trindade seja como um time de futebol. É um só time, mas tem defesa, meio de campo e ataque. Eu falei, interessante, não consegue traduzir claramente o que é a relação de um Deus trino, mas é pelo menos interessante para ilustrar. Alguém disse assim: não, a Trindade é como um ovo. Você tem ali a casca, a clara e a gema, mas é um ovo só. Interessante. Temos também a questão da água, né? A água ela pode se manifestar de 3 formas distintas, diferentes, né? Você tem ela como vapor, você no estado gasoso, você tem ela no estado líquido e você tem ela de maneira solidificada, que é o gelo. Mas ainda continua sendo água, não importa se é vapor, gelo, líquido, ainda assim é água. Eu me lembro que eu era criança, eu era muito pequeno, numa família humilde, uma família pobre, e numa tarde o meu pai chegou em casa, estávamos em casa, eu, meus irmãos e amigos. Meu pai chegou em casa com uma caixa muito grande assim. E imagine, as crianças em casa, quando o pai chega com uma caixa, alguma coisa nova que foi comprada, ficamos muito eufóricos. Pai, o que é isso? O que é isso? E eu me lembro que meu pai disse assim: isso aqui é um 3 em 1. E eu me lembro que nós ficamos assim: como é? 3 em 1? O que é isso? Meu pai foi e abriu aquela caixa e ali tinha um aparelho maravilhoso, extraordinário. O que é o 3 em 1? E meu pai então tentou explicar para a gente. 3 em 1 é assim, é um único aparelho e aqui você tem um toca-discos, você tem rádio e tem um gravador. 3 em 1. Aquela ideia de ver um único aparelho com 3 funções diferentes foi tão nova e tão curiosa para a gente que nós saímos pela vizinhança e pelas ruas chamando os nossos amigos. Olha, lá em casa tem um 3 em 1. E os amigos, mas o que significa isso? Parece estranho, não? Reparem, nós muitas vezes dizemos assim: eu tenho um par de calças. São 2 pernas de uma unidade. Ou um outro exemplo que nos ajuda até a entender melhor. Óculos. Em Portugal diríamos os óculos. No Brasil até dizem o óculos. Ou seja, são 2 monóculos que formam um. O facto de termos 2 ou 3, não é? A pessoa não tem 3 pernas, mas ainda assim não deixa de ser um plural. Então, aqui na realidade, muitas pessoas dizem que temos 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, mas a divindade ela não apenas soma, ela multiplica. O que nós temos é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Se você pegar 3 velas, qual é a natureza da cera? A substância, a essência da cera? Ela é feita de cera. A essência da vela, a substância ou a natureza, aqui são sinônimos, palavras sinônimas. A natureza da vela é a cera. Assim, as pessoas da Santíssima Trindade são separadas, pessoas distintas com vontade, liberdade, ação, são distintas uma da outra, como as 3 velas aqui são distintas. Agora, se a gente une as velas, forma uma única chama. Assim é Deus. 3 pessoas, uma família divina em um único Deus de poder. Você vê o absurdo. Primeiro, eles dizem que é um mistério e que é incompreensível, não pode ser compreendido este Deus. Mas depois passam a explicar este mistério e este Deus que é incompreensível. Isto claramente para mim é confusão, é Babilónia. Se existe algo que é um mistério, que é incompreensível, não dá para explicar. Mas eles tentam explicar de formas ridículas, de fato. A água, um ovo, uma equipe de futebol, velas. Isto é trazer Deus, rebaixar Deus à forma humana, miserável. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus não pode ser comparado com as coisas da terra, realmente, com as coisas feitas por suas mãos. E vamos ver aqui algo que a irmã White escreveu, Ellen G. White, que realmente apoia aqui este fato. Deus não pode ser comparado com as coisas feitas por suas mãos. Estas são meras coisas terrenas, sofrendo sobre a maldição de Deus por causa dos pecados do homem. O Pai não pode ser definido por coisas da terra. O Pai é toda a plenitude da divindade corporalmente e invisível aos olhos mortais. Então, vê-se que ela aqui diz claramente que
Deus, o Pai, ele não pode e não deve ser comparado por estas coisas que são um absurdo, que não fazem sentido nenhum. Um ovo, uma equipe de futebol, água, música, velas, realmente é um absurdo, na minha opinião. Vamos seguir em frente. Puxa, o pastor Ivan sempre fala com a Bíblia na mão, sempre. Porque isso é uma referência de que tudo que você crê ou deixa de crer deve estar baseado nas Sagradas Escrituras. Quando eu coloco isso na minha mente, no meu coração, as coisas começam a se esclarecer. Por isso, as suas dúvidas precisam ser tiradas pela Bíblia e não apenas pela cabeça de um líder religioso ou de algum guru intelectual. Eu concordo muito com o que ele disse. Nós devemos esclarecer tudo na Bíblia e nós não encontramos o Deus triuno na Bíblia. Não deve ser por nenhum homem ou nenhum guru ou nenhuma denominação. De fato, Deus dá-nos o intelecto e a inteligência para nós podermos procurar e ver que esse Deus não existe na Bíblia. E estar ele a falar que ele tem sempre a Bíblia na mão. É óbvio, Satanás é quem sabe mais da Bíblia. Ele realmente não vai enviar os seus agentes humanos, satânicos, com um livro de satanistas na mão para explicar a Bíblia, para explicar o cristianismo. Então, isso é algo que não é assim muito complicado. É óbvio que Satanás é enganoso, ele engana as pessoas. Então, eles louvam a Deus, de fato, estes homens, mas com a sua boca, mas de fato, na sua prática, eles negam a Deus com as coisas que eles fazem. Então, vamos ver o que é que eles dizem. Aqui, eu reuni aqui alguns deles durante 5 minutos, mais ou menos. Vamos ver o que é que eles dizem, tentando defender pela Bíblia, já que ele diz que é a Bíblia que deve ser a regra e fundamento, o que eu também acredito. Vamos ver se eles conseguem mostrar este Deus no Velho Testamento. Vamos começar pelo Velho Testamento e depois iremos para o Novo. Este estudo provavelmente certamente será a primeira parte. Eu depois irei fazer talvez mais 1 ou 2 partes para tentar refutar o que eles estão a dizer. Pela Bíblia somente, é claro. Vamos ver o que é que eles têm a dizer que se encontra na Bíblia, em particular no Velho Testamento, acerca do Deus triuno. Para que você veja que, de fato, a Trindade está aqui dentro de um conceito bíblico. Existe uma inferência ao plural em Gênesis 1:26. Ali diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança e conforme a nossa imagem. Quando Deus declara isso, veja, ali diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E agora vai algo importante para você e para mim, entendermos um pouquinho a respeito do hebraico. Você sabe que na língua portuguesa nós temos o singular e temos também o plural. No hebraico nós temos uma variante entre as duas. Você tem o singular, o dual e você também tem o plural. Então, você tem aquilo que é só singular, quando contém 2 pessoas, coisas, é o dual, e o plural é um mínimo de 3. Quando você vê em Gênesis 1:26, esse façamos o homem à nossa imagem e semelhança está no plural, ou seja, um mínimo de 3. Aqui é uma inferência a respeito da própria Trindade. O texto diz assim, também disse Deus. Espera um pouquinho. Fique bem atento para o que está escrito aqui. Também disse, quem foi que disse? Deus. O que foi que Deus disse? Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, Deus está falando consigo mesmo. E veja que ele usa a expressão no plural, façamos. Dá uma ideia de quê? De pluralidade de pessoas. Outros textos. Ainda em Gênesis, capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. O homem se tornou como um de nós. Fica clara essa ideia de Deus falando consigo mesmo, mas numa pluralidade de pessoas. Havia uma pluralidade de pessoas. Mais um texto ainda. Vinde, vejam, é Deus falando consigo mesmo. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro.
aquela história da Torre de Babel. Mais uma vez, de forma clara, o uso do plural, Deus falando consigo mesmo, dando essa ideia muito clara de pluralidade. Em Gênesis 2, 24, falando de Adão e Eva, o texto diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, se duas pessoas podem ser uma só carne, três pessoas na divindade podem ser chamadas de um só Deus. Porque a palavra hebraica que aparece aqui em Gênesis 2, 24, a palavra echad, para uma só carne, ela é repetida em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, quando se refere a Deus. Olha que coisa curiosa isso aqui. Então, Deuteronômio 6, 4, diz assim, ó: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, único, a palavra echad, quer dizer único no sentido um verdadeiro entre outros. Não é um no sentido absoluto do termo, mas é um numa unidade. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Como então conciliar essa ideia de um Deus único com a ideia de um Deus plural? O texto é muito claro. Está dizendo Deus é o único Senhor. Pode haver mais de uma pessoa envolvida, sendo referida através dessa palavra, único? Pode haver. Na língua portuguesa fica difícil, porque na língua portuguesa e na maioria dos idiomas modernos, quando nós dissemos único, significa único. No entanto, o texto da Bíblia foi escrito em hebraico, aqui o Antigo Testamento. E vamos ver qual o significado dessa palavra. Existem basicamente duas palavras no idioma original da Bíblia que podem ser traduzidas por um ou único. Que palavras são essas? Echad ou echad, não sei exatamente a pronúncia. Significa um entre outros. A outra palavra que é traduzida por um ou único, Yashid, que também significa um. Quando o texto que nós lemos diz que Deus é o único Senhor, qual dessas duas palavras está sendo usada no texto? É único no sentido de um entre outros? Ou é único no sentido de ser um só? O texto original usa esse termo, que significa um entre outros. É o texto de Deuteronômio 6, o chamado Shema Israel, ouve Israel. Este texto nos diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E as pessoas dizem, vem, só há um Deus, só há um único Deus. Olhemos com detalhe e com atenção para este texto. Reparem, a expressão que diz o Senhor vosso, ou nosso Deus, é a expressão Elohim, que logo no hebraico é um plural. Assim como eu digo o Senhor é singular, se eu quiser dizer plural eu ponho um S em português, os senhores, no caso do Senhor ponho um E e um S. Também no hebraico, para fazer um plural, nós usamos a expressão him. Então, por exemplo, Yom Kippur, Yom Kippurim, dia da purificação, dia das purificações. Então, aqui a expressão utilizada é um plural. A forma talvez até mais apropriada, se conseguisse fazer esta tradução literal, seria: ouve, ó Israel, os senhores, nosso Deus, são o único Senhor. Na realidade, tudo o que estes homens acabaram de dizer é rapidamente refutado com dois argumentos muito simples, mas muito poderosos e que não dão para refutar, pois vamos usar a Bíblia no segundo argumento, e o primeiro argumento é lógica e bom senso. O primeiro argumento, obviamente, é que nenhum judeu, nem nos tempos de Jesus, nem depois, nem hoje, acredita em nenhum Deus que seja uma união de três pessoas. Eu vou repetir outra vez porque às vezes, eu não sei se eu falo um pouco rápido demais e as pessoas realmente não estão a pensar. Mas eu vou repetir. Nenhum judeu
Os judeus foram eles que escreveram todo o Velho Testamento. Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, todos eles eram judeus. Nenhum judeu nunca acreditou em Deus nenhum que fizesse parte ou que esse Deus fosse uma união de três pessoas ou seres. Nunca acreditaram nisso, nem nos dias presentes de hoje. Se você conhece algum judeu, você pergunta a ele o que é que estas palavras Elohim e Ehad e outras palavras, o que é que elas querem dizer verdadeiramente? Elas falam só de um ser. Não falam de três seres. É um ser. Este Deus é um ser, o Deus dos judeus. E nós vamos ver estes próprios profetas de Baal a concordarem com isto, o que é descarado. Vamos ver. O cristianismo é monoteísta. Só que é claro, nós não somos monoteístas radicais como os judeus, que acreditam apenas em Deus formando a sua divindade. Você percebeu-se o que é que ele diz? Ele diz assim: os cristãos são monoteístas, mas não são monoteístas radicais como os judeus, que acreditam que é só Deus a compor a divindade. Radicais, não. Eles realmente, a eles foi-lhes dado conhecer a Deus. Eles conheciam o Deus verdadeiro, é uma pessoa só, que é o Pai, Jesus Cristo. E ele claramente aqui está a dizer que os judeus não acreditam em nenhuma trindade. Eles não são radicais, eles só leem o que a Bíblia diz. Você é que realmente está iludido por filosofias de homens e doutrinas de demónios e não sabe do que está a falar. E ele diz assim, eles acreditam que é só Deus que compõe a divindade. Quem é que é este Deus que ele está a falar? Quem é Deus verdadeiramente? É o Pai. Ele está a dizer, eles acreditam que é só um ser, é só uma pessoa que compõe a divindade. Mas vamos ver o que é que ele diz mais. Eu fico lembrando, por exemplo, na questão do monoteísmo judaico duro, rígido, onde Deus é um único ser, sozinho, isolado, onde ele não tem nenhum igual a ele. Isso é muito triste e solitário. E a palavra de Deus exalta a Cristo e exalta o Espírito Santo no mesmo pé de igualdade que o próprio Deus. Vocês veem que ele diz que o monoteísmo judaico é triste e é rigoroso e que Deus está sozinho, não tem mais ninguém. Ele não é Deus, ele não sabe o que é estar sozinho, o que é ser Deus, se é triste. Não. Isso é filosofias de homens, é ridículo, de fato. E então ele depois diz que Deus, a palavra de Deus exalta a Cristo e ao Espírito Santo na mesma igualdade. Isso não existe na Bíblia, de fato. Jesus realmente é igual ao Pai, porque o Pai assim quis que ele fosse. Ele é divino, ele é totalmente, a plenitude da divindade habita sobre ele totalmente. Mas não vemos isto sobre o Espírito Santo, como esta pessoa à parte. O que vemos realmente é que o Espírito Santo é o Pai, é o próprio Pai, é o Espírito do próprio Pai. Deus não se revelou como um ser triuno ao povo de Israel. Eles eram politeístas, entre aspas, né? Vieram de uma nação politeísta, eram acostumados com o politeísmo. Você vê este outro profeta de Baal, o quanto ridículo ele é. Ele diz, Deus não se revelou como um Deus triuno ao povo de Israel. Eles eram politeístas, entre aspas. Que absurdo tão grande. Como é que alguém pode ser politeísta, entre aspas? Ou é ou não é? E em segundo lugar, nós vemos que o Deus triuno já existia no tempo dos israelitas, desde a Babilónia. Tinha sido formado Tammuz, Semiramis e Nimrod. Agora nós pensamos, no tempo dos patriarcas e quando Abraão foi-lhe mostrado quem era o Deus verdadeiro, já existia, a Trindade já existia. Então, o que este homem está aqui a dizer é assim, os judeus adoraram um Deus falso todo aquele tempo, porque adoraram só o Deus verdadeiro, o Pai, mas os pagãos e todo o outro mundo que adoravam a demónios e a Satanás, eles estavam a adorar o Deus verdadeiro, que era a Trindade, porque a Trindade já existia. Então vocês veem o absurdo que estes homens são. É realmente muito embaraçoso para estes homens, realmente, quando as pessoas pensam e veem o que é que eles estão a falar. É um ridículo absurdo, realmente. Então, obviamente, Deus tinha que se revelar ao ser humano na medida em que o ser humano pudesse compreendê-lo.
A revelação de Deus como triuno aparece também no Antigo Testamento, mas especialmente no Novo Testamento. Veja, ele está a tentar dizer, Deus só se poderia revelar ao ser humano conforme o seu entendimento. Quer dizer, ele está a dizer que naquele tempo as pessoas a capacidade intelectual era menor do que é hoje. O que de facto é um erro, é o oposto. Naquele tempo, obviamente, o ser humano não estava tão degenerado, haveria mais capacidade intelectual e física, seria maior do que é hoje. E por outro lado, vamos dizer que Deus, ele é que inventou a língua, ele é que inventou o comunicar, ele é muito mau comunicador. Ele manda vir Abraão de um povo de politeístas, que adoravam de fato a Trindade, que Abraão veio da Babilónia, para adorar o Deus verdadeiro. E ele, quer dizer, ele não lhe diz que ele é um Deus triuno, não sei porquê, porque não tinha a capacidade de comunicar, ou os humanos não tinham essa capacidade de entender. Isto é um absurdo, são filosofias de homens que é como um castelo de cartas, cai facilmente. Quando a gente pensa um pouco, estes homens são os mentirosos, eles querem enganar, eles estão sob a influência de Satanás, são agentes de Satanás a enganar o povo de Deus, os sinceros. Vamos seguir em frente. Existem duas coisas que eu quero enfocar. Primeiro, a questão da Trindade, né? Nós sabemos que a Trindade foi criada a partir do quarto século, né? Como uma maneira, acredito eu, como uma maneira de fugir do princípio judaico da crença de um só Deus. Então, aquilo incomodava aquela parte da congregação que se uniu a Roma, que abraçou a proposta de Constantino, que supostamente havia se convertido ao cristianismo, que diz ter visto o sinal de uma cruz no céu e tal. Esse segmento, essa parte da congregação que se aliou ao Estado é que criou a Trindade. A Trindade levou séculos, foi objeto de discussão em muitos concílios dali para frente, quer dizer que não foi uma coisa assim facilmente aceita, havia uma certa resistência, mas ela foi criada basicamente para combater a crença judaica no único Deus. Tanto é que você vê que combater o Shema Israel. Em alguns programas mais antigos aí, a gente falava que lá pelo ano 560 e alguma coisa, Roma, já a religião com praticamente plenos poderes políticos e religiosos, determinavam a presença de guardas imperiais nas sinagogas dos judeus. Guardas lá dentro das sinagogas. Com qual objetivo? Proibir que se rezasse o Shema Israel, que é a confissão no único Deus. Ora, eu pergunto, se o judeu estava orando o Shema Israel lá dentro da sinagoga dele, o que eles tinham a ver com isso? Mas você veja bem, então, aí criaram a Trindade, que se chamava Trindade, né? Mas hoje, essa mesma Trindade que foi criada lá atrás, hoje, ela foi aperfeiçoada dentro dos segmentos protestantes. Ela foi aperfeiçoada. Não todos os segmentos, não todos, por alguns. E hoje, de Trindade, pulou para triteísmo. Triteísmo, sim, sim. O que é o triteísmo? 3 deuses. Independentes. Né? Ou trideísmo, 3 deuses. Então hoje a crença não é mais em 3 pessoas e um Deus só. Hoje são 3 deuses distintos. De tal maneira, mas como é que você pode dizer isso? Posso dizer por quê? Porque hoje se dirige oração a qualquer dos 3. Se dirige oração a Jesus, se dirige oração ao Espírito Santo. Então hoje, assumidamente, os segmentos religiosos de hoje defendem um triteísmo, nem mais, que é pior que a Trindade. Então o que é que nós vimos aqui neste vídeo? É que aqui estamos a falar com 2 judeus, estes homens são judeus, eles claramente não acreditam em Trindade nenhuma, como eu já disse. Se você conhece alguns judeus, tem alguma sinagoga perto de si, vá,
fale com os judeus, fale com os judeus verdadeiro e ele vai lhe dizer que eles não acreditam em nenhuma união de três pessoas como Deus. Eles acreditam neste ser, nesta pessoa que é o Pai. Obviamente, eles não acreditam, alguns não acreditam da mesma forma que os cristãos, pois eles negaram a Cristo e tudo isso. Mas isso é outro assunto. Nós estamos a falar quem é o Deus do Velho Testamento, quem é o Deus dos judeus. E o Deus dos judeus, até hoje, ainda continua a ser, e sempre foi, e sempre será, uma pessoa só. E nós vemos aqui que este homem tem mais conhecimento do que muitos cristãos. Ele sabe exatamente o que passou. Que foi a Igreja Católica que, obviamente, estas trindades já existiam desde os tempos mais antigos. Desde a Babilónia, de fato, foi quando começou, como ainda há bocado disse, com Nimrod, Semiramis e Tammuz. Foi aí que começou esta trindade, que é a adoração ao Sol, que ainda hoje continua a ser. Até mesmo a Igreja Católica hoje ainda continua a adorar ao Sol. E vemos que mesmo as denominações, em particular a denominação adventista, a simbologia é da adoração ao Sol, quando eles escrevem livros e os símbolos que vemos são da adoração ao Sol. Mas vemos este homem aqui, ele claramente sabe o que se passou. Que a Igreja Católica formou este Deus falso, um Deus de filosofias humanas, e este Deus realmente não é o Deus dos judeus, não é o Deus verdadeiro, que é o Pai de Jesus Cristo. E ele depois diz claramente, ainda se transformou em algo um pouco mais absurdo, que são 3 deuses descarados, o qual os 3 merecem adoração. Mas vamos continuar aqui com outro testemunho de outro judeu, de outros judeus. Será que o Deus do cristianismo é o mesmo Deus do judaísmo? E falar com o Dó também, como é que funciona isso, Dó? É o mesmo Deus ou são 2 deuses diferentes? Como que eu sempre falo, primeiro, não basta que cristianismo e judaísmo não são a mesma coisa. Aqui, quando este judeu diz que o cristianismo e o judaísmo não são a mesma coisa, que são 2 deuses diferentes, eu também concordo até ao ponto que eles dizem que Deus é uma união de 3 pessoas. Se nós dissermos que o Deus do cristianismo é uma união de 3 pessoas, esse Deus não é o mesmo Deus que os judeus tinham. Não é bem claro. Estamos aqui a ver um judeu. Estas pessoas, eles são os peritos na língua. Eles são os peritos na língua, não são os teólogos ou os professores de línguas nas universidades. Eles são os peritos na língua, eles são os judeus. Os antepassados deles é que escreveram a língua. Se alguém sabe a língua bem, são eles. E isto é que eu acho um absurdo, que estes homens que estudam hebraico e vêm dizer que a palavra Elohim é no plural e que quer dizer 3. Isso é um absurdo. Nós estamos aqui a ver os próprios judeus, eles estão a dizer que essas palavras não significam 3 pessoas, uma união de 3 pessoas num Deus. Isto é um absurdo total. E nós aqui estamos a ver que ele diz claramente, eles estão a dizer que não é o mesmo Deus. E eu concordo. É como eu digo, o meu Deus não é o mesmo Deus que a Igreja Católica. Não é, claro que não. O meu Deus não é o mesmo Deus que a denominação adventista tem. Não é o mesmo Deus. O meu Deus é o Pai. E esse Deus tem um filho bendito, Jesus Cristo, um filho divino. Então, por esse lado, eu concordo com eles. O cristianismo nominal, o cristianismo na sua maioria, eles não têm o mesmo Deus que os judeus tinham. E quem é que era judeus? Era Jesus. Jesus era judeu. Eles não têm, os cristãos, hoje em dia, entre aspas, cristãos, eles não têm o Deus de Jesus Cristo. Então aqui fica bem claro. Vamos continuar e ver o que é que ele diz mais. A gente conclui, Dó, que algumas pessoas querem fazer um jeitinho ali, falam, não, o cristianismo também é uma religião monoteísta. O fundamento, assim, uma coisa que me ajudou muito, eu falo assim, um remédio. Se você fizer isso, você tomar esse remédio, 15 dias, um mês, você fica curado da trindade. Qual é o remédio? Toda manhã e toda noite você fala, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Se você repetir isso, você calibra os teus pensamentos e você não consegue mais crer em trindade, gente. Não faz o menor sentido. Né? Isso é uma coisa importante. Importante, uma coisa que já vou dar uma contrapartida. Não é um que tem 2 e 3. Exato. Não é um que tem 2 e 3. Exato. É único. Único. Que no hebraico a palavra echad não significa que tem 2. Não significa que tem 2. Por si mesmo é um.
Um por si mesmo é um. Vocês viram da boca de um judeu um testemunho, mas você pode falar com qualquer judeu, ele vai responder o mesmo. Que é um só Deus, uma só pessoa. Nós vemos aqueles pastores e teólogos, os profetas de Baal, naquele vídeo todos a tentarem usar aquelas palavras, como que porque eles estudaram um pouquinho de hebraico e de grego, que eles têm autoridade a nos dizer o que é que a palavra quer dizer. Mais ainda do que os próprios judeus. Nós vemos aqui um judeu a dizer que a palavra errad quer dizer um. E não significa nem 2, nem 3, nem 4, nem 1000. Significa um. É uma pessoa só. Em quem vamos acreditar? Este argumento destrói completamente qualquer pessoa que queira usar o Velho Testamento para defender a Trindade. É impossível. Se você usar a sua lógica e o seu raciocínio, você por este argumento, você vê que não pode defender o Deus da Trindade no Velho Testamento, dizendo que a palavra Elohim quer dizer Deus no plural, o que de fato queria dizer deuses, porque Elohim é Deus, e se for no plural queria dizer deuses, então você será um politeísta, de qualquer forma, e que a palavra Errad não quer dizer mas uma união de vários. Isso é um absurdo ridículo. Os próprios judeus estão a dizer que não é assim, eles são os donos da língua. Como é que estes homens são os enganadores? Eles são agentes de Satanás, filhos de Satanás, mentirosos. Todos esses pastores, todos esses teólogos, eles querem realmente levar as pessoas à perdição, eles próprios sendo enganados e enganando a muitos. Este é o primeiro argumento, fica bem claro. Só quem quer continuar neste engano é que vai continuar. Pelo menos no Velho Testamento é impossível a qualquer pessoa defender o Deus da Trindade, porque os próprios judeus que escreveram e são peritos na língua, é a língua deles, a escrita deles, eles estão a dizer não existe nenhum Deus triuno no Velho Testamento. O nosso Deus é uma pessoa só, é o Pai. Então, vamos pôr de lado o Velho Testamento. O que é que temos que fazer? Teremos que ir ao Novo Testamento. Como este mentiroso aqui, este profeta de Baal diz, veja. Você não encontra muitas referências sobre a Trindade no Antigo Testamento, são bem poucas até, porque a revelação de Deus na Bíblia você percebe que ela é progressiva. Ou seja, Deus se revela como o único Deus verdadeiro no Antigo Testamento e se revela como um Deus triuno no Novo Testamento. E por isso, amigos, a Bíblia realmente apresenta uma revelação progressiva da divindade. Você veja que este homem, este profeta de Baal, o que é que ele diz? Ele diz que a revelação de Deus é progressiva na Bíblia. Então, se for assim, nós teremos que ir ao Novo Testamento e teremos que ir ao último livro da Bíblia, que seria Apocalipse, para que Deus realmente ali nos mostre claramente que é um Deus triuno, é uma união de três pessoas. Mas quando você vai ao livro do Apocalipse, você fica de boca aberta a ver quem é que é o ser que se senta no trono e o Cordeiro. Se você vá ao livro do Apocalipse e estuda o livro do Apocalipse, você vê quem é que é o Deus que é adorado. Não são três pessoas, é um ser que se senta no trono, que é o Pai de Jesus Cristo. E Jesus está ao lado dele, que é o Cordeiro. E nós vemos isto claramente. Se for por esta lógica deste profeta de Baal, então no livro do Apocalipse, que é o último livro, se for progressivo, o desenrolar da verdade, e de facto isso é um absurdo, porque a verdade é sempre a mesma. Ela pode vir mais clara e pode vir em mais quantidade, mas a verdade que foi-nos dada antigamente não pode ir contra a verdade que vem agora. Se a luz for diferente, não é a mesma luz, é um erro. Então, no Velho Testamento existia um Deus verdadeiro e no Novo Testamento é o mesmo Deus verdadeiro, é o Pai. A verdade não pode ser contraditória. Isso é filosofias de homens que são agentes satânicos. Eles próprios sendo enganados e enganando a muitos. Espero que se arrependam. Ok, vamos imaginar que Deus se revelou como um Deus trino no Novo Testamento. Se esse fosse o caso, quem é que você acha que seria a pessoa mais capaz, a pessoa mais qualificada para nos mostrar isto no Novo Testamento? Neste caso estamos a falar no Novo Testamento. Quem é que seria a pessoa mais capaz? Obviamente é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele veio do céu. Vamos ver se ele diz que Deus é uma trindade, que é uma união de três pessoas ou três seres, ou se ele diz o oposto, que Deus é o Pai dele. Vamos ver. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro.
E nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja, aqui João, na primeira carta de João, o que é que ele está a dizer? Que Jesus veio, ele nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. E depois diz, e que estamos no Filho dele, desse tal que é verdadeiro, que é o Pai, no seu Filho, Jesus Cristo, estamos no seu Filho. E depois diz, este é o verdadeiro Deus. João aqui está a dizer que Jesus veio para nos mostrar o Deus verdadeiro, que é o seu Pai. Vamos ver aqui outro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo seu Filho. Quem é que tem mais autoridade? Quem é que é mais autoritário aqui para falar de Deus? É claro que é Jesus. Antigamente foi-nos falado pelos profetas aos pais. Hoje, aqui Paulo está a dizer, nós temos o Filho. Ele falou pelo seu Filho a nós. Então vamos ouvir o que o Filho tem para dizer e não os homens. Vamos ler a Bíblia. Vamos ver claramente que este Deus triuno é uma mentira grandíssima. O que nos afasta do Pai e do Filho. Vamos ler mais um. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Aqui quem é que é Deus e quem é que é... Aqui claramente Jesus está a dizer que Deus não foi visto a não ser pelo Filho, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, o Filho literal. E foi esse, o Filho unigênito, que o revelou. Vamos ver, claramente aqui já está a dizer quem é Deus e quem é que Jesus revelou. Foi o Pai. Está no seio do Pai. E isto aqui, quando está a dizer que está no seio do Pai, Jesus já tinha sido arrebatado quando João escreveu esta carta. Neste caso é o Evangelho de João. Quando João escreveu o Evangelho, Jesus já estava no seio do Pai. Ele já tinha sido arrebatado. Então João está aqui a dizer que este Jesus que está agora no seio do Pai, porque já tinha sido arrebatado, ele nos revelou a Deus, que é o Pai. Então, vamos pôr o cérebro a funcionar e vamos ver o que é que Jesus nos está a dizer. E a palavra sagrada. Vamos agora ver mais exemplos onde Jesus nos mostra Deus, o Pai. Não é uma união de três pessoas. Vamos ver uma conversa que Jesus tem com um escriba. Aproximou-se dele um dos escribas e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Vamos aqui analisar este episódio. Vamos ver aqui 7 pontos. Primeiro, Jesus ele estava a falar com o escriba. O escriba é a pessoa que copiava os textos. Se havia alguém que sabia o que é que o Velho Testamento, a Tora, dizia, era o escriba. O escriba realmente ele sabia de trás para a frente e de frente para trás quem era Deus, verdadeiramente. E depois Jesus, ele começa a falar e ele pergunta-lhe, o escriba pergunta a Jesus qual é que era o primeiro mandamento. E Jesus diz claramente, antes de tudo, em primeiro lugar, ele diz o Shema Israel, que é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, vocês veem bem a importância que Jesus está a pôr, a ênfase que ele está a pôr. Ele está aqui a frisar bem claro que antes de nós podermos amar o próximo e fazer qualquer coisa e amar a Deus, nós temos que saber que Deus é um. Ele diz primeiro o Shema Israel. Ele diz claramente: percebam que Deus é um só, ok? Depois tens que amar esse Deus. Depois que conheceres que Deus é um só, que é o Pai, o meu Pai, vocês têm que amá-lo, todas as forças, entendimento. E depois ele diz o mesmo, amar o próximo.
E percebam que ele diz, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Ele está-se a pôr no lugar de adorador. Ele é adorador de Deus. A Bíblia diz claramente, quando Jesus ele ressuscita e Maria está aos pés dele a falar com ele, ele diz assim, não me detenhas que eu vou para o meu Pai. Agora não me lembro as palavras exatas, mas ele diz claramente ali que o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Nós vemos em Apocalipse 3 também, onde diz que aquele que vencer eu o porei como coluna do meu Deus, no templo do meu Deus. Ele diz 3 ou 4 vezes meu Deus. Agora não me lembro as palavras exatas, mas está em Apocalipse 3. E isso encontra-se em João, talvez 20 ou 19, o episódio quando Jesus está com Maria aos pés. Ele diz, meu Deus. Então, nós vemos que Jesus está-se a pôr aqui como adorador, ele também. E depois nós vemos a resposta do escriba. O que é que o escriba diz? Ele diz, muito bem disseste com verdade, mestre, que há um só Deus e não há outro além dele e que amá-lo. Então aqui o escriba está aqui a falar de uma pessoa só. Ele não está a falar de um Deus que é uma pluralidade, uma união de 3 pessoas. Não, isto aqui, não, nós vemos já que os judeus não acreditavam nisto, mas pronto, estamos aqui a ver o contexto aqui da Bíblia, para deixar bem claro. E depois vemos a resposta de Jesus. Jesus diz-lhe a ele que não estava longe do reino de Deus. Ele diz, não estás longe do reino de Deus. O que é que Jesus queria dizer com isto? Que ele estava a responder bem. O escriba, ele entendia bem que havia só um Deus. E Jesus apoiou, quer dizer, confirmou isso. E, quer dizer, vamos aqui fazer uma pergunta também interessante. Quem é que eles, os dois, estavam a falar? Jesus e o escriba, eles estavam a falar de quem? Quem é que era este Deus? Eles estavam a falar do Pai de Jesus Cristo. Eles não estavam a falar de um Deus triuno. Nós já vimos que os judeus não acreditam em Deus nenhum triuno. Eles estavam a falar de uma só pessoa. E pense comigo, se Deus fosse um Deus triuno e se ele não tivesse a chance de revelar isso aos judeus e aos israelitas no princípio, agora seria a chance perfeita para Jesus dizer ao escriba, não, ouve, é assim, eu sei que vocês tinham esta ideia errada que Deus é uma só pessoa que está sentada num trono, como os profetas tinham tido várias visões antes, que vem este ser sentado num trono que tem a figura de um homem. Mas não é isto. Deus não é assim. Deus, na realidade, é uma substância só, uma natureza entre as pessoas. Porquê é que Jesus não disse isso a ele? Não disse, em vez de dizer, não estás longe do reino de Deus. Ele devia dizer, não, é assim, o Deus verdadeiro não é esta pessoa só que vocês acreditam. O Deus verdadeiro é uma união de 3 pessoas. Seria uma ótima chance. Já como aquele profeta de Baal disse que é uma revelação progressiva, aqui seria uma ótima chance para Jesus introduzir o Deus triuno, mas ele não o fez. Ele realmente apoiou o escriba no que ele disse e disse que não estava longe do reino de Deus por acreditar que existe só um Deus, que é o Pai. Vamos ver aqui outro episódio onde Jesus tem uma disputa com os fariseus. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação. Temos um pai, que é Deus. Nós vemos aqui o que é que os judeus estão a dizer, os fariseus. Eles estão a dizer que têm um pai, que é Deus. Aqui não é certamente, eles não estão a dizer que são 3 pessoas. Não. Eles não estão aqui a dizer. Nós vemos que hoje em dia nenhum judeu acredita nisto, nem eles acreditavam. Obviamente não acreditavam. Eles aqui estão a dizer que é o pai, é uma pessoa, que é Deus. Mas vamos ver o que é que Jesus depois diz um pouco mais à frente. Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Vós não o conheceis, mas eu o conheço. Vejam o que é que Jesus aqui responde. Pode ficar mais claro? Ele está aqui a dizer claramente que o Deus, o qual os judeus diziam que era o Deus deles, como eles disseram no verso anterior, nós temos um Pai que é Deus. Jesus agora diz assim, aquele que me glorifica é o meu Pai, uma pessoa, não são 3 pessoas, o qual dizeis ser o vosso Deus. Percebem? Ele está aqui a dizer claramente que o Deus dos judeus é o Pai de Jesus Cristo. Não é uma união de 3 pessoas. Vamos ver outro verso. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Veja, será que se Jesus acreditasse que Deus era uma trindade, ele iria dizer, como ele disse, para orar ao Pai? Se Deus são três pessoas unidas num só ser, Deus tem que ser adorado. Deus é objeto de adoração, é inevitável. Agora, se Jesus acreditasse que Deus é uma união de três pessoas, ele não diria assim, orai assim, orai, Pai Nosso. Não, ele diria assim, ora assim, Pai, Filho e Espírito Santo. E depois tudo o resto. E também diria, vossos são o reino, o poder e a glória para sempre. Não. Jesus diz, Pai, orem ao Pai, a Deus, e que o poder, o reino e tudo pertencem a Deus. Se Deus realmente fosse uma trindade como as pessoas normalmente acreditam, Jesus nunca diria só para adorar o Pai. Quer dizer, a oração é uma forma de adoração. Então ele nunca diria só para orar ao Pai. Ele diria também para orar ao Filho e ao Espírito Santo, mas não é isso que ele faz. Então, claramente nós vemos que Jesus não acreditava que Deus era nenhuma trindade. Obviamente ele era um judeu que não acreditava. Mas aqui está mais uma prova. Vamos ver aqui outro episódio com a mulher samaritana, onde Jesus está a falar com ela. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus, o Pai, é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos aqui analisar este texto, é fortíssimo a dizer a verdade. Jesus aqui está a revelar várias verdades maravilhosas. Primeiramente, aqui gira em torno da adoração. A palavra, ou palavras relacionadas com a adoração, aparecem 10 vezes. Adoram, adorais, adoram, adoradores, adorarão, adorem, adoram, adorem. 10 vezes aparece. É muito importante. Aqui o ponto todo aqui é adoração. De fato, é um dos pontos mais importantes na Bíblia e é o ponto que Satanás quer infiltrar-se. Ele até, quando Jesus é tentado por ele na terceira tentação, ele diz, ajoelha-te e adora-me a mim, porque é isso que Satanás na realidade quer. E de fato ele conseguiu se infiltrar com esta terceira pessoa, o qual hoje é adorada pelos cristãos, como Deus Espírito Santo. As pessoas oram a ele, falam com ele, o qual é Satanás, de fato. Porque o Espírito de Deus não é separado do Pai, o Espírito de Deus é o próprio Pai. Então, quando as pessoas... eu sei que muitas delas são enganadas, infelizmente, mas elas estão a ser enganadas por Satanás e pelos homens, principalmente elas são enganadas por estes homens enganadores, estes teólogos e estes pastores destas denominações satânicas, os quais eles dizem que existe um outro ser à parte do Pai e do Filho, o qual deve ser adorado, as orações devem ser feitas a ele. Então, aqui o caso, aqui nesta conversa entre Jesus e a mulher samaritana, é acerca da adoração. E ele diz claramente que, primeiramente, não seria adorar nem no monte dos samaritanos, nem em Jerusalém. Realmente isso é o que Deus procura, adoradores de verdade e de espírito. São estes adoradores que são além destas fronteiras, além destas caixas que são postas. Eu, para adorar, tenho que ir sentar-me num templo com uma denominação tal, que é a Igreja de Deus, ou tenho que ir fazer isto, ou tenho que estar lá a certas horas. Isto é tudo burocracias cristãs que são satânicas. Deus é um Deus de ordem, sim, mas Deus procura os verdadeiros adoradores de verdade e de espírito. E Deus, obviamente, nós vemos aqui, é o Pai. Diz claramente, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, mas nós adoramos o que sabemos. Estão a ver aqui, quem é que Jesus adorava? O Pai, Deus.
E ele diz claramente, outra vez ele está-se a pôr no lugar, nós, os judeus, nós adoramos o que sabemos. É o Pai. Fica tão claro estas passagens aqui. Jesus, a Bíblia, Deus, deixou-nos tão claro a verdade. Nós só somos enganados se voluntariamente quisermos ser enganados. Agora, nós não seremos perdoados, certamente, por sermos voluntariamente cegos e teimosos. A Bíblia diz que Deus é o Pai. Ponto final. Deus é o Pai. Jesus diz, Deus é o Pai. Ok? Aqui fica bem claro. Aqui os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura que assim o adorem. E depois diz, Deus, que é o Pai, é Espírito. Deus, o Pai, é Espírito. Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Pai. É Deus. É a mesma coisa. Obviamente, Deus, o Pai, tem um Espírito. É o Espírito Santo, o qual Ele faz presente em todo o universo. E importa que adorem a Deus em espírito e em verdade. Então, fica tão claro que se nós quisermos continuar a ficar fechados nestas caixas que a minha denominação diz, o pastor porque foi estudar não sei quantos anos na universidade diz que é assim e ele é que está certo. Não, a Bíblia aqui está-lhe a dizer que isto não é certo. Deus é uma só pessoa. Vamos acreditar no que Jesus, a Bíblia aqui, Jesus está-lhe a dizer que o Deus verdadeiro da Bíblia é o Pai, não é mais ninguém. Vamos acreditar em Jesus. Se nós somos cristãos, já agora convém acreditar em Jesus, porque senão vamos ser católicos, ou romanistas, ou presbiterianos, ou calvinistas, ou adventistas. Eu não sou adventista, sou cristão. Eu considero as doutrinas, os ensinamentos dos adventistas, ao princípio, com os pioneiros, com o irmão Hyde, com o seu marido, Joseph Bates, todos os outros, eu acredito que eles estavam a falar a verdade. Obviamente já foi mudado. A denominação adventista hoje foi destruída. Mas vamos seguir em frente aqui com Jesus, porque isso é o que interessa. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora fala comigo um pouco. Se Deus for uma união de três pessoas, Jesus iria dizer que o destino de qualquer adorador de Deus é o Pai? Somente o Pai? Não, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mais claro do que isto, a gente que adora ao Deus verdadeiro, o destino final é o Pai. Não é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Ele foi o que nos salvou. Ele é um mediador entre Deus e o homem. Agora, o nosso destino é irmos de volta para Deus. Nós afastámos-nos de Deus. O plano da redenção todo é para nós sermos outra vez feitos filhos de Deus, nesta família celestial. O destino é Deus, não é mais ninguém. Como é que Jesus iria dizer isso se Deus fosse uma união de três pessoas? Eu sou o caminho para o Pai. Isso parece um pouco absurdo. Ele deveria dizer, eu sou o caminho para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Percebem? Fica tão claro. E outra vez aparece o verso que é muito importante, o qual Jesus diz claramente quem é o Deus verdadeiro. Este verso destrói a Trindade, basta este verso só. Obviamente nós não nos devemos só sentar num verso só para construir uma doutrina, especialmente uma doutrina tão importante. Devemos ver tudo o que a Bíblia diz. Mas este verso, juntamente com algumas coisas que Paulo escreveu, destroem o Deus da Trindade tão facilmente. É preciso uma pessoa estar cega, totalmente cega, para não ver que realmente o Deus da Bíblia é o Pai de Jesus Cristo. E aqui em João 17 diz, Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quem é que é o único Deus verdadeiro? Está aqui Jesus a dizer, ele está em oração ao Pai. É o Pai, é o único Deus verdadeiro. É isto que a Bíblia está a dizer. Não vamos pôr mais coisas e tirar e distorcer
e tentar fazer filosofias para explicar o que Jesus está a dizer tão claramente. O Deus verdadeiro é o Pai, não é nenhuma união de três pessoas. E vemos aqui um verso muito interessante aqui em Coríntios, o qual já é depois do pecado ser desfeito e de estar tudo terminado. Vamos ver aqui o que é que Paulo escreve. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também esse mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que é que Paulo está aqui a dizer tão claramente que... Não sei como é que alguém pode acreditar na Trindade depois de ler isto. Primeiro ele diz que quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quem é Deus? Para Paulo, é o Pai, primeiramente. Depois diz que o Pai sujeitou todas as coisas a Jesus, mas ele próprio não está... Ele se excetua. Se excetua aquele, que é o Pai, Deus, esse não está sujeito a Jesus, claro que não. Jesus sempre esteve sujeito ao Pai, ele é o Pai dele. É como um filho e um pai. O pai tem sempre autoridade, sempre terá, até morrer, do seu filho. O mesmo relacionamento tem o Jesus com o Pai. Ele respeita, ele adora o seu Pai. Ele é o seu Deus. Ele é tudo para Jesus. Então, aqui vemos, quando acabar aqui este conflito, o que é que vai acontecer. E depois diz, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É tão claro, eu não sei, as pessoas querem continuar com esta ilusão, que continuem, mas as responsabilidades, as consequências terão que ser arcadas. Vamos ver aqui um texto da irmã White muito esclarecedor acerca deste assunto da divindade. Volvemo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplando Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. Nada faço por mim mesmo. João 8:28. Disse Cristo, o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. João 6:57. Eu não busco a minha glória. João 8:50. Mas a daquele que me enviou. João 17:18. Manifesta-se nestas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor jubiloso e serviço. Uma onda de amor, a grande fonte de tudo. E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. Veja bem este texto. É tão esclarecedor que, eu não sei, este é o livro no qual eles dizem que esta escritora, que é a irmã White, mudou o rumo da denominação adventista, mudando o rumo de antitrinitários para adoradores do Deus Sol, do Deus falso, da Trindade. E eles dizem que neste livro ela mudou. Esta mulher teria que ser esquizofrénica para escrever algo tão belo e tão verdadeiro e depois mais à frente, por uma afirmação ou duas que são distorcidas e tiradas fora do contexto, apoiar um Deus triuno falso. Isso seria uma loucura. E todos os que leram o livro dela quando saiu, em 1898, nenhum deles, e eram todos antitrinitários, naquele momento a igreja era toda antitrinitária, nenhum deles disse que a irmã White estava a apoiar nenhuma trindade. Então isto é falsidade completa. Mas aqui vemos que, o que é que ela diz? Através do Filho amado, flui para todos a vida do Pai. A vida de quem? A vida do Pai. E a vida é o quê? É Espírito. O Espírito do Pai, através do Filho, flui para todos. O Espírito do Pai. É o Espírito Santo. E por meio do Filho, ela volve em louvor jubiloso serviço, uma onda de amor, à grande fonte de tudo. Quem é a grande fonte de tudo? É o Pai. É Deus. Ele é a grande fonte de tudo. Tudo provém dele, inclusive o Filho dele, Jesus Cristo. A vida do Filho foi dada ao Filho. João 5:26.
E assim, através de Cristo, completa-se o circuito da beneficência, representando o caráter do grande doador. Quem é o grande doador? É uma união de três pessoas? Não, o grande doador é o Pai. Nós estamos aqui a falar do Pai. Estamos a falar de Deus. É o Pai. Então, se você quiser continuar a apoiar-se em escritos que a irmã White escreveu, que podem dar a parecer que ela é trinitária, o que não é. Eu garanto-lhe que a irmã White não é trinitária de forma alguma. Isto é filosofias de homens e doutrinas de demónios. Ela sempre foi e nunca deixou de ser anti-trinitária, tal como o seu marido, o qual ela viveu durante décadas, e ela nunca realmente opôs-se a ele. Ele escrevia muito fortemente acerca da Trindade. Então, a Bíblia deixa-nos saber que a Trindade não existe. Jesus, resumindo, Jesus, ele tem um Deus, que é o Pai. Os judeus têm um Deus, que é o Pai. Os profetas de Baal, nós vimos eles a tentarem dizer que Deus realmente é uma união de três pessoas no Velho Testamento, mas isso não existe. Nós vemos que os judeus hoje em dia não acreditam nisto, nunca acreditaram. Vemos que Jesus, pela Bíblia, vimos que Jesus, o seu depoimento é que Deus é o Pai dele e mais ninguém. Então, só se você quiser continuar a acreditar nisto está a ser enganado, está a ser enganada, então só você voluntariamente crendo é que você é enganado, porque a Bíblia, ela não nos deixa ficar a saber nada disto, mas o oposto, que Deus é o Pai, claramente. Então, eu peço para que você estude mais este assunto. Existem outros vídeos no canal, serão feitos mais pela graça de Deus, onde eu continuarei a falar deste assunto. Como eu já disse, esta é a primeira mensagem angélica. Adorai aquele, é um chamado do anjo que vai voar pelos céus, por todo o mundo a dizer, adorai aquele que fez os céus e a terra. Quem é aquele que fez os céus e a terra? Foi o Pai através do seu Filho. Ele é o grande Criador. É o Pai através do seu Filho. Jesus é um co-criador também. Então esta é a mensagem que deve ser proclamada. Por isso é que temos que abordar todos os pontos e todos os ângulos para que as pessoas fiquem sem dúvidas que Deus é verdadeiramente o Pai, e que Ele tem um Filho, e que não é uma união de três pessoas. A partir daí pode-se falar em vários outros assuntos que têm tudo. Esta é a base. Então eu estou a tentar cimentar bem esta base para que as pessoas possam ficar sem sombra de dúvidas. Eu farei a continuidade deste estudo, porque eu depois reuni mais vídeos destes mesmos homens, destes profetas de Baal, a tentarem defender este Deus triuno falso no Novo Testamento, que é um absurdo. A gente depois vai ver que eles próprios dizem que eles adoram a três deuses. É um absurdo ridículo. Mas isto terá uma continuidade. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se gostou, faça um like, compartilhe, pressione o sininho da campainha para receber as notificações quando os vídeos forem feitos novamente, novos vídeos aparecerem. E que Deus abençoe muito a você e a sua família. Amém.